Sinners. Popcorn and ice cream. Sinners. 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 Eu não falo inglês. Fala, rapaziada, eu tinha falado do melhor filme de 2025 sem discussão. Se tu quiser discutir, primeiramente, procura meu endereço e vem fazer na mão. Ou comenta aqui embaixo. Ele vai te responder. Ele vai te responder, não tenha dúvida. Eu posso te xingar, é uma roleta russa. Faz por tua conta e risco. Primeiramente, vou dar uma introdução pra vocês, tá? Sinners é um filme do Ryan Coogler. Ryan Santos. Ryan Coogler com Ice cream. Michael B. Jordan. E essa duplinha aí tá fazendo vários filmes juntos, vocês perceberam? Tipo, Pantera Negra, Creed. É aquele da estação também, do trem, que ele é assassinado. O Ryan Coogler e o B. Jordan estão pra Jordan Peele e Daniel Kaluuya, né? Então o Scorsese e De Niro. É a duplinha do momento. Abre espaço pros caras do momento que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. Só que tem um aquém nesse filme aí, porque todos os outros filmes eram filmes de franquias meio que já existentes. Com exceção do primeiro. Não, o primeiro era um livro, se não me engano. Não, franquia. Não, franquia que eu falo, tipo, é uma parada que Já existe, tá ligado? Foi invenção totalmente do zero dele, tá ligado? Original. O pessoal já tava querendo ver como é que ele sairia... Ah, tá. Cabeça grande, molesta. Sairia no roteiro original e, assim, pra primeira coisa, chegando igual o Thiaguinho, tá ligado? Cara, uma parada que eu achei bacana porque eu vi o filme dublado. Tu falou que viu legendado, tu viu dublado também? Vi dublado. No legendado, cara, uma coisa que me passaria seria que eu não ia perceber tanto a questão dos gêmeos, tá ligado? São gêmeos, é? Não, primos. Porque os dois seriam o Michael B. Jordan. Sim. Acredito que seja o mesmo dublador também, não dublado, mas o dublador, ele dá um sotaquezinho mais caipira pro Fuligem, que eu achei muito bacana. Combinou um pouco com a personalidade dele mais jocosa, assim, então Mas acho que no filme também. a dublagem fez um bom trabalho nisso. No legendado, o Michael... Os dois têm um sotaque bem forte, né? Mas o Stack, ele tem um sotaquezinho mais puxado. Mais caipira, né? Achei isso bacana, achei que dá pra diferenciar eles bastante com a questão do sotaque. Cara, adorei a personalidade deles, a dinâmica que eles têm. De um ser um pouco mais sério, o outro ser mais brincalhão, mas ainda ser um cara perigoso. Da forma como eles se vestem, também bem bacana. De só trocar o chapeuzinho ali, mas se vestir basicamente igual. E rapidinho, pelo amor de Deus, façam um prequels com eles em Chicago, tá ligado? Ia ficar foda. Pelo amor de Deus, eu quero isso, tá ligado? Isso é muito foda. Eu quero ele com Al Capone, mano. Eu quero ver isso. Bebida, tá ligado? Porra! E isso aconteceu na vida real. Tô ligado. Tá ligado? Tipo, teve uma guerra porque na época da proibição de bebidas, sumiu bebidas do Al Capone e na época a gangue irlandesa e a italiana tinham uma guerra, tá ligado? Só que, tipo assim, as bebidas sumiram, ninguém sabia o que foi. Meio que o Ryan Coogler meio que deu um desfecho pra isso, tá ligado? Ele pegou o fato histórico e criou o roteiro dele em cima disso. Bacana, eu não sabia disso. É bem massa, cara. Cara, assim, Sinners pra mim é talvez a experiência cinematográfica mais importante de 2025. Cara, eu vou te falar pra mais, tipo assim, dos últimos anos aí, eu acho que... Não, com certeza. Uma cauda longa absurda. Não, tem uma cauda longa bem... Mas assim, por que eu acho Sinners tão importante no geral? Primeiro porque, de fato, é um filme original, não é adaptação de jogo, não é adaptação de livro, não é adaptação... Não é reciclagem de franquia ou remake, né? E... Da sequência. E é muito importante ver um filme de roteiro original tendo um aval grande, assim, né? E não foi tão caro. Assim... Pro padrão 200 milhões. Foi um pouco mais barato, mas porque o acordo que o Ryan Coogler fez com a Warner foi o acordo 2, se não ou mais, absurdo de todos os tempos de Hollywood. Então, tipo assim, ele, após 25 anos, o filme volta pra ele, não fica com o estúdio. Bacana. Eu queria entrar nisso aí depois. Eu acho interessante a gente pensar, principalmente a gente, como pessoas negras, pensar muito sobre isso, porque outros diretores também já fizeram isso. Fizeram. Só que em nenhum momento... Só que dá pra contar no dedo. Ok, mas em nenhum momento a indústria vai mudar por causa disso. Não. Foi só ele fazer e a gente não vai falar por quê, né? Ficou bem escuro, porque, né? Não pode. Ele não pode, mas, pô, o Scorsese fez isso. Tarantino já fez isso, tá ligado? E nunca foi debatido eu acho que além da questão racial, eu acho que tem uma questão a mais aí que é sobre o rumo que a indústria tá hoje. Eu nunca vou cometer o erro de falar independente dele ser negro ou não, porque isso não existe, tá ligado? Não existe. Mas
Mas eu acho que além do fato dele ser negro, tem o fato de que ele não é o Scorsese, ele não é o Tarantino. Ainda. Então, assim, muitos diretores com mais tempo de carreira do que ele não conseguiram esse acordo. Então, por que eu acho que é importante? É muito original tudo que envolve esse filme. Os acordos comerciais, ele não só vai ter o filme de volta, como ele tem parte da bilheteria da distribuição do filme. Isso é muito raro de acontecer. Então ele fez um dos acordos mais caros de todos os tempos. E é claro, por ele ser preto, né? Isso, e o filme que é, isso pega muito. Mas eu posso entrar nas questões nerd de cinema? Por favor. Cara, esse filme, ele fala em filme, mesmo película, não são câmeras digitais, são câmeras em filme, porque torna o filme 3, 4 vezes mais caro, assim, que é bem complicado de fazer. E ele foi o primeiro filme a ser filmado em Panavision Ultra Wide, que é tipo o formato mais horizontalmente largo que existe, e ao mesmo tempo ser filmado em IMAX. Então nós temos dois filmes diferentes. A gente tem o filme em IMAX, né? O filme em IMAX, o filme normal e o filme em Panavision. Tanto que em algumas cenas dá pra ver a mudança, eles mudam claramente, né? Então, assim, as barras pretas, né? Isso. E é louco porque existem poucos cinemas no mundo, claro, todos eles ali nos Estados Unidos, que você consegue assistir em Panavision 2.17, né? Que é o formato, se eu não me engano. Antes do filme ser lançado, o Ryan, ele fez uma puta de uma propaganda sobre isso, né? Com a Kodak, que rola uma parceria entre eles. E o resultado final é esse filme com textura, é esse filme com pegada de filme, com grain, com muito carinho na parte cinematográfica. A direção... Assim, o Ryan, ele é um gênio no que ele faz. Fino do fino. Fino do fino. Essa fotografia também é incrível. Eles usaram uma tecnologia, além dessa questão do filme, né? Eles usaram uma tecnologia nova de captação 360 de rosto pra poder fazer o Michael conseguir executar os gêmeos, né? Então tinha um dublê, mas o Michael ele fazia as cenas, tipo, 3, 4 vezes diferentes com essa tecnologia nova que nunca tinha sido utilizada. Tem um momento, eu acho que é o momento que eles estão no carro. Aí eu fiquei assim, mané, vai rolar um Ruth e Raquel aí. Só que, mano, não rolou. Foi que eu fiquei assim, caralho, eles não estão dividindo a porra da cena. Ele pegou o cigarro da mão do outro. Cara, mas eu acho que a cena do cigarro, ela nem me passa tanto quanto a primeira cena. Porque eles estão muito colados em questão de rosto. A questão mesmo do alinhamento deles na câmera. Tanto que eu achei que no começo, eles eram duas pessoas diferentes. Eu falei, cara, acharam um cara muito igual o Michael B. Jordan. Acharam um cara igualzinho, mano. Não é o seu irmão. O dublê de corpo dele é idêntico. Mas aí depois eu falei, tipo, cara, é ele nos dois. Sim. É ele nos dois. É só um defeito muito pica, uma tecnologia muito foda. Os dois, né? Sem bala. Cara, assim, esse filme ele é inovador em várias questões, né? Tem a famigerada cena, que é a cena da ancestralidade, que é a cena de como o povo se conecta com música, com espiritualidade, através do tempo. Através do tempo, numa percepção de comunidade. Então tem muita referência antropológica ali, passado, presente e futuro. Eu acho que é genial. É a cena mais, eu diria, showcase do filme. Uma né? cena poderosa. Pra poder mostrar do que se trata, quais são os temas e tal. Mas o filme inteiro tem cenas muito marcantes, né? Eu acho que... Até a cena do cara, tipo, meio que querendo assimilar a cultura, tá ligado? Fazendo uma dança irlandesa. É uma cena foda pra caralho. Eu queria muito comentar especificamente sobre a cena, por quê? Porque o Remy, que é o vilão, tem algumas camadas muito importantes ali. Primeiro que o povo irlandês e o povo negro, eles tiveram uma cooperação na época da escravidão norte-americana muito forte. E eles trabalharam em situações muito parecidas, né? Durante muito tempo. Só que como o tempo foi passando, por serem brancos, eles foram absorvidos na cultura americana e norte-americana. E é importante lembrar que os irlandeses eram caçados pela Ku Klux Klan também. É muito louco entender Papo porque... reto? Sim. Eu não sabia. Tem placa sobre isso, tá ligado? Tipo, pretos, judeus e irlandeses são ratos, tá ligado? Coisas assim. E é curioso perceber porque as primeiras pessoas que o Remy converte são membros da clã, tá ligado? E é importante entender que o mito do vampiro original é irlandês e ele é um vampiro irlandês em terra norte-americana numa situação de fragilidade e ele usa e se deixa ser absorvido e absorve essa galera pra dentro da concepção dele. Então, assim, é uma puta de uma referência ao imperialismo, ao colonialismo e à absorção cultural, apropriação. Apropriação, muita coisa. Porque o Remy respeita demais o que tá acontecendo lá dentro. Ele não é o vilão porque ele é branco. Tipo, existem muitas camadas ali. Sim, até no momento que ele tenta... Cara, ele é muito simbólico. No momento que ele tenta captar o Sam, sim, é um batismo. Sim. É um batismo simbólico. E ele fala sobre o povo dele que foi assimilado por pessoas brancas e tal, mas só que ele ali tava numa figura de uma pessoa que tava tentando se colocar acima dele. Não é nem só isso. A questão toda é que, por exemplo, quando o Sam ele vai fazer a oração, ele faz a oração junto e fala, essas foram as palavras que eles falaram pra mim, é porque, assim, ele tá sendo... A Irlanda, ela passou por um processo de colonização muito, muito bruto na Europa. E cristão.
E aí, cara, o Remy, pra mim, ele é um vilão perfeito, porque além dele ser muito carismático, a questão do filme não é brancos versus negros. O Remy, quando ele vai converter as pessoas, tentar convencer eles a serem absorvidos no vampirismo, que é uma outra questão também importante, o discurso dele é: vem comigo porque aqui vai todo mundo ser igual, vai todo mundo participar da mesma irmandade, nós vamos ser uma família, e a gente pode ir atrás da galera que armou pra vocês. Armaram pra vocês. Só que ele se utiliza das mesmas estruturas de violência e das mesmas condições de apagamento cultural, simbólica, que o povo dele passou, que é através da violência, da subjugação. Então é muito simbólico ele fazendo a dança tradicional irlandesa e todo mundo batendo palma em volta, porque a maior parte daquelas pessoas são pretas, né? Tem um chinês e 2 brancos, beleza? Mas são pessoas negras, aplaudindo um cara branco na posição de líder. Então é como se ele fosse a pessoa oprimida que tá reproduzindo um processo de opressão constantemente. Literalmente Paulo Freire. Exatamente. E é muito louco, porque o vampirismo é isso. É você sugar a vitalidade e reproduzir aquilo no teu corpo e reproduzir esse processo de violência espalhado, né? Tornando outras pessoas parte daquilo que você é. E tem um bagulho que é muito simbólico, que é o fato da esposa de um dos gêmeos, que ela quer morrer. Ela prefere morrer do que ser assimilada. A fala dela tem o mesmo impacto que o Ryan Coogler usou ali no filme do Pantera. Do Killmonger. Do Killmonger, que ele preferia ser jogado ao mar do que ser escravizado. Sim. É muito lindo. Talvez a gente ainda consiga curá-lo. Então me prender? Não. Só me joga no oceano. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Caralho, o maluco é brabo. Sim. Tá ligado? Aquilo dali foi muito forte pra mim, tá ligado? Ela preferia morrer do que ter a cultura dela sendo invadida por um cara que ia esvaziar a parada. Exatamente. E é importante a gente lembrar o seguinte, cara. Como os irlandeses foram absorvidos na cultura branca norte-americana, na Europa também, mas existe um outro contexto, né? Mas na cultura norte-americana. E eles passaram a ser força policial, muito policial irlandês, tá ligado? Passaram a ser pessoas que administravam as coisas e tudo mais. Eles começaram a reproduzir o racismo para com o povo negro. E aí é muito louco, porque dentro do filme é isso que tá acontecendo com o Remy, que é claro que tem outras camadas, mas a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Mas o que é mais legal nisso é ver as construções simbólicas que vão rolando. Ele fala chinês com a esposa, né? O cara que foi absorvido. E até nesse ponto é super simbólico, porque quando a merda tá acontecendo, ela fala com o marido dela fala, cara, vamos ajudar eles. E ela fala, cara, a gente veio aqui pra poder ajudar eles com a festa, não com isso. Se você reparar, é uma associação entre a cultura asiática e a cultura negra, que é isso, assim. A cultura, o hip hop, o cinema, a arte, beleza. Agora, a parte racial, os problemas, né, sobre isso a gente não vai comentar, entendeu? Que é uma coisa, que é uma troca cultural que existe muito entre a cultura asiática e a cultura negra. Em vários momentos da história americana, os asiáticos são colocados ali no mesmo lugar que os negros, só que o negro, ele não pode ter, tipo, um negócio. Pode ver que claramente tem isso, tipo, eles têm os dois mercados, um do lado negro e outro do lado branco, tá ligado? Então, tipo assim, eles podem transitar, a gente não, a gente tem que ficar ali, tá ligado? Exatamente. E tem uma coisa com música nesse filme que é a seguinte, cara. O Remy, que ele quer o Sam pelo poder que o Sam tem de conectar ali com os ancestrais dele. O Sam consegue fazer essa conexão e consegue devolver pra ele aquilo que foi perdido no processo de colonização, no processo de violência cultural que ele sofreu, né? E aí tem a questão da produção musical também, que é um subtexto no filme, que é o seguinte: quando você é absorvido e você vira parte de uma massa e vai ser o cara que vai ser o dono da tua música, o dono da tua arte, o dono da tua condição de talento, você é apagado. E aí o Ryan Coogler falou um pouco sobre isso, sobre o fato de que é sobre também cultura negra e apagamento de empresários, apagamento de artistas e apagamento de cantores e músicos negros. Você até pode falar um pouco melhor sobre isso. A história, basicamente, do Robert Johnson, tá ligado? Um guitarrista, meio que falaram que ele ficou mais talentoso porque ele meio que sumiu durante um tempo e ele não tinha tanto talento assim. E ele fez um pacto com o capeta, tá ligado? A demonização tipo assim, do homem negro, tá ligado? Não só isso, mas tipo assim, o que a gente eu tava mostrando aqui pro Lucas de futebol e outras coisas. A gente nunca... Não foi estudo, não foi esforço. Não foi estudo, foi... naturalizado. Não foi você que fez a pirâmide, foi os alienígenas. Foi uma magia. Tá ligado? É sempre alguma coisa sobrenatural. A gente nunca tem um lugar de protagonismo, tá ligado? Quando tu coloca aqui o Sam, é claramente uma
uma alusão ao Robert, Sim. a gente vê que meio que ele pegando esse alicerce sobre e dando pra ele, de novo, tá Exatamente. ligado? Exatamente. Detalhe importante pra mim é que o Ryan Coogler, ele é da mesma cidade do Partido dos Panteras Negras. E numa entrevista, uma das melhores entrevistas que eu já vi na minha vida, assim, a entrevistadora super inteligente, assim, ela começou a falar de marxismo com ele. E ele, tipo, rindo, tá ligado? E ele perguntou pra ela, cara, você sabe onde eu sou? E aí ela, sim. Aí ele, então não precisa te falar mais nada, tá ligado? Porque se ele admite que é um filme com conotações marxistas, porque o partido dos Panteras Negras, cara, é um partido marxista negro. É o partido de esquerda mais importante da história dos Estados Unidos, de longe. E ele ainda fala, pô, você tá aqui me perguntando sobre marxismo, essa entrevista vai pro ar e tal. Você sabe de onde eu sou? Ela fala, sei, então não preciso falar mais nada. Todo momento que ela fala sobre essas questões políticas com ele, ele fica, tipo, olhando pra ela assim, tipo, como é que eu posso concordar com isso sem que o meu filme sofra alguma sanção, alguma coisa, tá ligado? Cara, a gente poderia falar sobre muitas coisas aqui, mas eu acho que isso resume o filme, assim. Pra mim, é de uma sensibilidade artística, sociológica, cinematográfica, musical. E vem Oscar, vem, assim, chuva de Oscar pra esse filme aí. Se a academia for decente... Se tiver algum pingo de seriedade, né? Não tem, mas por ser um filme original, eu acho que vai... Nos acordos era que o filme ia ser indicado pelo estúdio. O Ryan Coogler só fechou o acordo com a Warner por conta disso. Ah, então esquece. É porque ia ser Universal e Warner, né? E a Warner abraçou essa parada. É isso, rapaziada. A gente provavelmente vai falar mais sobre isso, sobre o filme durante esse ano, ou ano que vem, quando ele bombar no Oscar. Mas se vocês quiserem deixar um comentário, falar um pouco mais sobre o filme, a gente vai estar aberto aqui. E é isso, rapaziada. Curtida, comentário, compartilhamento e fé. Beijo, valeu. E é isso. Até mais. Viva ao marxismo dos panteras, tá ligado? Valeu.